Chegamos ao episódio 55, próstata, o ponto G masculino. Você já imaginou acordar de meia hora durante a noite para ir ao banheiro, olhar para a calça e ver que está sujo de urina, ter relação sexual e falhar na hora H? Olá, aqui é Abílio Ceroni, o seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você se identificou com alguma desses sintomas, fique comigo para aprender 5 maneiras de salvar a sua próstata, a glândula masculina. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. A próstata é uma glândula sexual masculina situada em torno da porção inicial da uretra, que junto com as vesículas seminais produz o líquido espermático. Em outras palavras, quando o homem ejacula, aquele líquido que sai é formado pelo espermatozoide, produzido nos testículos e pelo líquido espermático já falado. À medida que envelhecemos, a próstata costuma tomar 2 caminhos. O caminho benigno de uma hiperplasia e o caminho maligno de um câncer. O que vai determinar o caminho é seu estilo de vida associado à genética. Ambas doenças são caracterizadas pelo aumento do volume. Inicialmente, ela tem o tamanho de uma noz, por volta de 3 centímetros de diâmetro. E à medida que ela vai adoecendo, ela vai crescendo, chegando a ter o tamanho de uma laranja. Isso faz com que ela comprima sua uretra, que é o canal por onde sai a urina. Por isso molha as calças involuntariamente e diminui o jato de urina. Comprime a bexiga, por isso a vontade de ir ao banheiro o tempo todo e causa a sensação de esvaziamento incompleto. E também comprime os nervos responsáveis pela sua ereção, por isso causa a impotência sexual. Cerca de 50% dos homens acima dos 50 anos de idade já apresentam alguma alteração na próstata. Caso você ainda não apresente esses sintomas de inchaço da próstata, a chance de você preservar é enorme se seguir as dicas que eu vou te falar. O crescimento dessa glândula está diretamente relacionada com o avanço da idade. Pesquisa mostra que 100% das pessoas acima de 90 anos de idade apresentam alteração na próstata. Com a tecnologia dos tratamentos quânticos, acredito plenamente que essa estatística irá cair. Precisamos estar atentos, pois o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por doença entre os homens, segundo o Estadão em 3 de novembro de 2016. E segundo a Veja, publicou uma matéria em 19 de julho de 2016 que as drogas existentes para tratar alterações de próstata até conseguem reduzir o seu tamanho. Porém, o tratamento não cura e a droga ela é dose dependente, ou seja, você vai ter que tomar pelo resto da sua vida, vai camuflar, mascarar essa doença e tirar a sua qualidade de vida. Pois os sintomas como tontura, queda de pressão, moleza e redução do libido vão permanecer. Outra forma de diagnóstico é o toque, mas infelizmente o toque não trata, não previne, somente ajuda a saber se existe o crescimento da glândula. Biópsia também não trata e não previne, só ajuda no diagnóstico, quando a doença já se desenvolveu. Não se recomenda fazer o rastreamento, que é a biópsia, em casos que o paciente não apresenta nenhum sintoma. Outra forma de diagnóstico é o exame de sangue PSA, que é o antígeno prostático específico, que logo também deve ser abolido no Brasil, porque quase todo idoso acima dos 60 anos de idade apresenta algum tipo de inflamação crônica. E isso já faz com que o PSA aumente, sem contar que tem vários outros fatores de fazer com que o PSA aumente. Por exemplo, andar de cavalo, de bicicleta, de moto, ejaculação, a própria hiperplasia benigna da próstata. E preste atenção, hiperplasia não vira tumor. Logo, não desespere se você tiver uma hiperplasia.
No caso de você apresentar o câncer de próstata, geralmente, antes de oferecerem a quimio ou radioterapia, se propõe a retirada da glândula. Preste atenção, em outras palavras, é uma castração definitiva. Vai te impor uma vida cheia de limitações, sem ereção para satisfazer você e sua parceira. Nem o azulinho vai conseguir te ajudar. E no lugar disso, prepare-se para ter incontinência urinária e fraldas geriátricas como suas companhias constantes. A perspectiva de você viver impotente, sem controle sobre a sua própria urina, ela é extremamente apavorante. Agora que você aprendeu que a próstata é a glândula responsável pela virilidade, pela masculinidade, é a que causa impotência sexual, agora vamos conhecer 5 dicas para mantê-la saudável. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que a próstata tem a mesma origem embrionária que o clitóris feminino? Olha só, isso aí. Para mim, sempre foi um tabu falar sobre a próstata. Afinal, minha família é extremamente machista, o brasileiro é muito machista. Até minha mãe é machista. Afinal, ela praticamente criou 3 filhos sozinha, sendo o pai e a mãe. Sempre que falamos de próstata, surgem as brincadeirinhas, colocando o assunto como intocável. Mas a ignorância acaba assim que dá lugar ao conhecimento. Vejamos, essa glândula representa o ponto G no homem, pois ela está ricamente inervada pelo nervo pudendo, que é responsável pela sensibilidade, pelo libido e orgasmo. Quem diria que a maior fonte de prazer no homem, segundo a literatura, quero deixar bem claro, eu particularmente nunca provei e também não pretendo e não tenho nada contra quem faz o uso do seu canal escritor para se divertir, ok? Mas o que se nota é que esta fonte está guardada a 7 chaves pelos heterossexuais. Afinal, para ter acesso a ela, geralmente se faz via anal. Parece até uma piadinha de mau gosto feita pelo nosso criador para atingir os homens heterossexuais. E olhando pela ciência, o homem deve sentir muito mais prazer comparado à mulher quando se faz sexo anal. Aliás, se a mulher não usar lubrificante, pois o ânus não tem lubrificante natural como tem a vagina, ela está fadada a sentir, ao contrário de prazer, só dor. Mas isso é assunto para outro episódio. Saiba que melhorando a sua próstata, melhora também o seu cérebro, pois o mesmo sangue que oxigena a próstata, oxigena o cérebro. Agora preste atenção nas dicas para aumentar a saúde da próstata. Dica número 1. Detox. Para debelar a inflamação, a intoxicação, a disfunção, fazer a vecariação da lesão, regredir, usa-se zeolita, que é a pedra de vulcão associada à água de prata coloidal, que é obtida por um meio de processo chamado eletrólise, que combina prata com água destilada. Ou você pode fazer o uso do enema de café, que é uma injeção de café através do ânus para limpar o reto e o intestino grosso. Aqui não há evidências médicas e científicas para apoiar qualquer alegação de saúde positiva para enemas de café. No entanto, existem muitos relatos de pacientes e médicos que o procedimento ajuda e muito nos tratamentos. Dica número 2. Fazer a nutrição com flavonoides. Olha só, depois que o flavonoide resveratrol do vinho tinto ganhou fama no combate ao câncer, agora foi encontrado na cerveja. Segundo a pesquisa feita pela German Cancer Research Center, que é pela Alemanha, e depois foi divulgada pela Oregon State University, nos Estados Unidos, provando que o flavonoide chamado xanthomol foi capaz de induzir a apoptose, que é a morte voluntária em células cancerígenas na próstata, em 93% dos casos. Já no caso de hiperplasia, que é o inchaço benigno, foi constatado redução do quadro no período de apenas 48 horas. Fantástico, não? Esta substância ela se encontra no lúpulo, que vem de uma planta chamada Humulus lupulus, que é o conservante natural, que é responsável pelo sabor amargo e o aroma da cerveja. Quem diria? Ajuda a combater não só doenças na próstata, como qualquer outra doença, principalmente do coração, porque ela é antiviral, anticoagulante, anti-inflamatório, antitumoral e até anti-ansiedade. Parece até um presente divino para os homens, não é verdade? O xanthomol ele é muito mais poderoso que o resveratrol.
Mas a quantidade desse flavonoide na cerveja é muito baixa, cerca de 0,01 mg por litro a 0,20. E para ter efeito terapêutico contra as doenças, devem ser na dose entre 1 mg a 2,5 mg por litro. Por isso a Alemanha está produzindo a primeira cerveja anti-câncer. Mas enquanto ela não chega no Brasil, a recomendação é fazer o uso através da manipulação ou consumir em forma de cápsulas secas como chá de ervas, tintura, que é um medicamento feito por dissolver uma erva em álcool, em comprimidos, loções e até cremes. Dica número 3. Terapia do órgão. Com biofator quântico, que é uma terapia frequencial vibracional. Já existe no mercado a frequência da próstata, onde você pode consumir em forma de gel, ela é chamada de Potentius, ou em forma do aparelho com eletrodos que você segura e ali emite as ondas, as frequências. Ou você também pode até frequenciar uma água, ou um álcool brandy, ou um álcool cereal, e fazer o uso dessa bebida diariamente. O biofator, ele devolve a frequência ideal da glândula através de ressonância e ajuda ela a se recompor. A dica número 4 é fazer ozonioterapia retal. A injeção de gás ozônio via reto apresenta inúmeras propriedades medicinais, dentre elas anti-inflamatória, ela é analgésica, bactericida, aumenta a liberação do fator de crescimento derivado das plaquetas, melhora a imunidade através da ativação de linfócitos, tem maior liberação de oxigênio, consequentemente melhora a atividade das hemácias, mobiliza as células tronco geradas pelos eritrócitos diferenciados na medula óssea, ainda é capaz de hiperregular o sistema antioxidante, corrige o estresse oxidativo, ativa o sistema neuroendócrino, que é responsável por uma melhoria considerável na qualidade de vida desses pacientes. Então o ozônio ele é fantástico. A dica número 5, atividade física regular. O sobrepeso ele está intimamente relacionado com o câncer, porque existe uma enzima chamada aromatase que converte os hormônios saudáveis em hormônios proliferativos. Fica então esses hormônios abundantes no corpo da pessoa que está gordinha, principalmente aquela pessoa que tem aquele tipo de gordura que é visceral, que é a famosa barriguinha de chope. A dica é começar a caminhar e associar a musculação e dietas com baixo índice glicêmico. Dica extra número 1. Vida sexual ativa. Ejacular com frequência reduz o risco de câncer de próstata. De acordo com um estudo publicado recentemente na versão online da revista científica European Urology, homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês têm o risco 20% a menos de desenvolver esse tipo de tumor. Só lembrando que ao ejacular o homem depleta 1 grama de zinco, por isso deve repor o zinco para não comprometer a sua imunidade. A dica extra número 2, suplementar com vitamina D e tomar sol. Se pudéssemos inventar uma vacina anti-câncer, essa seria a combinação perfeita. A dica é consumir alimentos ricos em vitamina D, como atum, sardinha, gema de ovo, bife de fígado e cogumelos. A lista completa das principais dicas você encontra no link da descrição. Resumindo, a próstata é a glândula masculina que prolonga a vida do homem com cor e alegria. Portanto, vamos protegê-la. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o carvão ativado, o neutralizador do veneno. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde, e sanar todas as suas dúvidas. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo Podcast de sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, o seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana.